Meus irmãos, paz do Senhor, graças a Deus, eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder pregar a sua palavra mais uma vez. Louvar a Deus pela vida da igreja, do nosso pastor. Sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, versículo 6, diz assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerras, olhai, e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Louvado seja Deus. Vou ler mais uma vez para vocês gravarem. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E você diz amém. Queridos, eu estive orando a Deus nas minhas orações, pedindo para Deus me dar uma palavra para trazer à igreja do Senhor. E ainda ontem eu estava à mesa com minha esposa, fazendo uma refeição, e eu falei com ela, eu vou pregar amanhã e ainda não sei o que eu vou pregar, porque Deus não falou comigo ainda. E eu dormi, e eu acordei hoje pela manhã, focado em estudar para trazer uma palavra à igreja do Senhor. E eu abri esse versículo e Deus falou fortemente. E aquilo que Deus falou comigo, eu quero transmitir à igreja do Senhor. E eu estou certo, querido, que Deus falou comigo. Deus falou comigo poderosamente enquanto eu criava aqui um esboço. O capítulo 24 de Mateus, Jesus, ele se inicia, o escritor dizendo que Jesus estava saindo do templo. Se Jesus saiu é porque ele entrou. Se você voltar lá no capítulo 21, a partir do versículo 23, você vai ver que Jesus entra no templo. Louvado seja Deus. E ao longo de lá para cá, do versículo 21, Jesus ele começa a falar com o povo, louvado seja Deus, falando ali do versículo, a partir do versículo 23, você vai ver Jesus falando a respeito da parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores, a parábola das bodas. Ele fala também da questão do tributo, isso eu já estou no capítulo de número 22. Ele vai falar também do grande mandamento, falar do filho, do Cristo, filho de Davi. Louvado seja Deus. Já no capítulo 23, Jesus censura os fariseus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo de número 24, a Bíblia diz que Jesus está saindo do templo depois de ter ali ensinado e falado tudo isso que eu relatei para vocês. E a Bíblia diz que os seus discípulos se aproximam dele, e eu acredito que num ar de empolgação, num ar de alegria de querer mostrar, aleluia, toda a beleza daquele templo, ele se aproxima de Jesus e começa a mostrar a Jesus toda aquela arquitetura, louvado seja Deus. E o que me chama a atenção é a resposta que Jesus dá para os discípulos. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz a seguinte frase: vocês não estão vendo tudo isso? Não ficará aí pedra sobre pedra que não será derrubada. Aleluia. Eu acredito que os discípulos baixaram ali a bola, numa palavra bem popular. E quando Jesus ele diz isso, não está vendo aí pedra sobre pedra, Jesus ele nos transmite aqui um ensinamento.
O que é que Jesus está tentando nos ensinar quando ele diz, olha, vocês não estão vendo toda essa beleza desse templo? Toda essa beleza, toda essa arquitetura, templo esse criado ou construído por Herodes, que chamava a atenção de todos que observavam. Ele está dizendo que não adianta um templo bonito se a presença de Deus não está nesse templo. Jesus nos ensina que não adianta um templo bonito, mas que não tem, aleluia, um propósito de adorá-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo para nós, ele está nos ensinando que tem coisas mais importantes para nós nos preocuparmos. Aleluia, tem coisa mais importante, aleluia, para nós focarmos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e aí, louvado seja o nome do Senhor, surge algumas coisas e alguns aprendizados. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo que tudo aquilo que nós conquistarmos aqui, vai ficar aqui, nós não vamos levar. Aleluia, se a gente observarmos, louvado seja Deus, no capítulo 6 do mesmo livro de Mateus, a partir do versículo 19, Jesus ele vai nos dizer o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o coração do homem, onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Portanto, irmão, não devemos viver ansioso por nada nessa vida. Louvado seja Deus. Portanto, não devemos viver desesperado. Por quê? Eu quero trazer para você o seguinte: às vezes, querido, nós vivemos na ansiedade de querer construir, de querer conquistar, de querer obter, e muitas das vezes na nossa ansiedade, nós estamos esquecendo do que mais importa, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes na nossa ansiedade, na correria do nosso dia a dia, nós focamos nas coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais. Mas eu quero te dizer uma coisa: o fim se aproxima, Jesus vai voltar. E nada do que a gente conquistar aqui vai significar alguma coisa, porque não vai, aleluia, servir para nada. Não vai servir para nada. O nosso carro bom não vai servir para nada. A nossa casa bonita também não vai servir para nada. A nossa poupança recheada, as nossas aplicações não vai servir para nada, porque a única coisa que garante, aleluia, a nossa salvação é uma vida, aleluia, de santificação, aleluia, de comunhão com Deus. Às vezes, queridos, a gente não percebemos, mas nós estamos perdendo o foco do céu. Nós estamos perdendo o foco de Deus, porque nós tomamos tempo para tudo no nosso dia, mas às vezes no final dele nós sentimos dificuldade em vir à igreja. Nós encontramos força para ir ao trabalho, para fazer e acontecer, mas chega no final do dia, nós não conseguimos dobrar os nossos joelhos para orar. Nós não conseguimos tirar um tempo, aleluia, para ler a palavra de Deus. E eu lhe pergunto, aonde está o seu foco? Aonde está o meu foco? É dura essa palavra, mas é verdadeira. Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada.
Aleluia! Aleluia! Aí, para completar aqui a minha fala, aí o escritor de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, diz o seguinte: não andeis ansioso por coisa alguma, ante tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloque a sua ansiedade em Deus, aleluia, o seu foco em Deus, aleluia, a sua adoração a Deus, Ele sim é digno, aleluia, aleluia. E eu lhe pergunto, aonde está o seu foco? Aonde está o nosso foco? Qual tem sido a nossa preocupação ao longo do dia? Nós temos nos preocupado com as coisas de Deus ou com as nossas coisas? Eu continuo lhe perguntando, aleluia, quais têm sido o meu e o seu anseio? É pelas coisas de cima ou pelas coisas de baixo? Eu continuo lhe perguntando, temos buscado mais as coisas celestiais ou as coisas da terra? Volto a dizer, encontramos tempo para tudo, mas para Deus é isso aqui. Aí eu lhe digo, o que adianta cantar, eu te adorarei? Será que está adorando mesmo? Fique bravo comigo, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se ficar também não tem problema. Eu quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E se Ele falou, Ele se responsabiliza. Aleluia. Jesus, Ele ilustra um ponto com a parábola do rico insensato. Lembra dele? Eu quero que você vá para o céu. O meu desejo é que nós cantemos no coro celestial. Aleluia! E não adianta a palavra de receba, receba, aleluia, e no dia você receber tudo e ficar com tudo aqui. Mas é melhor, aleluia, hoje a gente sermos confrontados e sair da nossa zona de conforto, do mesmice, do culto de quarta, do culto de domingo, e está bom demais. E a gente diz, nós estamos fazendo de tudo para Deus. Faz aí uma conta e vê o tempo que tu tira para tu e o tempo que a gente tira para Deus. Aleluia. Mas lembra do rico insensato? A Bíblia diz que um camarada plantou, colheu em abundância e olhou e disse, o celeiro que eu tenho não tem condições de eu abrigar toda a minha colheita. Eu vou derrubar ele e vou fazer um celeiro maior. Ele faz isso, derruba, constrói um maior. Aí a Bíblia diz que ele olha e diz, farta-te minha alma, viva em abundância, coma, beba, se alegre. Mas a mesma Bíblia nos mostra, a mesma parábola vai nos dizer que lá mais tarde, este moço ouve alguém bater a porta e dizer, louco, hoje pedirão a tua alma. Aleluia, aleluia, hoje pedirão a tua alma. E o que tens, para quem vai ficar, para que vai servir todo o teu celeiro, toda a tua colheita, toda a tua abundância? Não serve de nada, querido. É por isso que nós precisamos estar preparados, aleluia, porque um dia Ele virá, aleluia, para buscar uma igreja renovada, avivada, cheia da graça, cheia da presença do Espírito Santo dEle. Oh, aleluia, aleluia. Então não adianta, aleluia, não adianta essa preocupação. Porque quando eu lhe digo isso, eu pego para mim.
Às vezes eu acordo de manhã cheio de preocupação. E já pego o Isaac, levo para a creche, volto para casa. Aleluia, às vezes sento no computador e vou fazer orçamento, vou fazer projeto. Daqui a pouco eu estou preocupado com a mensagem do moral. E é o dia inteiro e a gente focado ali. Não é assim, é? Corre para lá, vai para cá, pega o carro, vai num canto, vai no outro. E quando chega no final do dia, a gente senta num sofá, ou pega o celular, ou pega o controle remoto. E vai zapear ou maratonar lá os canais. E na hora de dormir, fazemos aquela oração costumeira. Não adianta você construir, porque tudo isso vai ser derrubado. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aí Jesus, ele continua no versículo 3 dizendo, aleluia. Aí os discípulos vão e questionam ele, aleluia, dizendo, Jesus, fala para nós sobre os sinais do fim do tempo. Aí Jesus então oferece algumas orientações para nós identificar quando esse tempo estiver próximo. E aí eu enumerei alguns. O primeiro, o surgimento de falsos Cristo. Grave isso. O surgimento de falsos Cristo. E eu selecionei ao menos 3 que depois de Cristo já apareceram. O primeiro é o David Koresh, um camarada que apareceu, aleluia, lá nos Estados Unidos. É David Koresh, melhor dizendo, apareceu lá nos Estados Unidos e que se intitulava o Cristo. E depois de cometer algumas gafes, alguma atrocidade, ele justificou dizendo que era um Cristo pecador, para justificar os seus erros. Não o bastante, teve também o tal do Jesus negro, que era uma figura de Jesus com característica africana, aleluia, promovido por alguns vertentes cristãs para ressaltar a negritude de Jesus. Não bastante, também nós já vimos falar, todos vocês conhecem, do camarada por nome de Henri Cristo, e é aqui no Brasil, que vive aí dizendo que é o Cristo. Então, os sinais estão aí, mas nós estamos tranquilos, não estamos percebendo, mas eu vou dizer para você de novo, ele virá, aleluia. Ele virá, aleluia. A segunda coisa é guerra e rumores de guerra. Eu lhe pergunto, nós já estamos vivendo isso ou não estamos vivendo? Eu vou citar alguns dados para vocês, aleluia. Primeiro, teve a Primeira Guerra Mundial, com cerca de 16 milhões de pessoas que morreram. Segundo, aleluia, nós tivemos também a Segunda Guerra Mundial, considerado o conflito mais destrutível da história, com cerca de 55 milhões de mortos. Tivemos também a rebelião de Taiping, um conflito na China que causou cerca de 20 a 700 milhões de pessoas que morreram. Então nós estamos vivendo, aleluia, conflitos, que tudo isso marca o início do fim. Mas nós estamos vivendo tranquilo. Jesus está dizendo, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Observe os sinais. Observe a sinalização. Você que dirige, o que é que você faz quando está dirigindo? Você anda desesperado ou você observa as sinalizações? Lá tem placa dizendo que é proibido virar à direita, que é proibido virar à esquerda, que é proibido retornar, que é permitido ou não é. Existem sinalizações que nos ensinam, aleluia, a andar corretamente. A mesma coisa é referente à vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo, quando verde, aleluia, guerras e rumores de guerra,
ficai atento. Vamos adiante. Aleluia. Terceiro, conflito entre nações. Pergunto a vocês, vivemos isso ou não vivemos? Eu vou trazer alguns dados. Lembra? Guerra na Ucrânia. Isso eu estou falando de coisas recentes, tá? Para a gente viver algo contemporâneo. Um conflito iniciado, sabe quando? 3 anos atrás, em 22, que perdura até hoje. Perdura até hoje. Não bastante, o conflito entre Israel e Hamas. Houve aí um cessar-fogo, mas até a semana passada o negócio estava sério. Vocês já observaram as imagens daqueles conflitos? Você viu o tamanho da destruição que a guerra causa? E a gente estamos de braço cruzado, porque vivemos num país tranquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele vai voltar. E a sinalização está aí. Para onde você está focando? Eu quero te trazer a consciência, a vida com Deus é séria, irmão. O caminho para o céu exige serenidade, aleluia. Não viva de qualquer maneira. E eu vou lhe dizer daqui a pouco por quê. Mas eu vou trazer mais alguns dados. Guerra civil no Iêmen. Aleluia, conflito em andamento há quase uma década. Há quase uma década. Louvado seja Deus, que continua a causar um alto número de vítimas. Não bastante, crise no Sudão. Também estamos vivendo crise na Síria, na República Democrática do Congo. Então, eu estou trazendo, olha o tanto de conflito que nós estamos vivendo entre nações. E o que é que ele disse? Que haveria o quê? Conflito entre nações, reino contra reino e nação contra nação. Aleluia. Vamos seguir adiante. Ele adverte os cristãos e ele vai continuar dizendo o seguinte, que nos fins dos dias nós seríamos odiados por causa do seu nome. E deixa eu te falar, que relevância tem hoje a palavra de um cristão? Qual que é a relevância? Qual é, traduzindo, qual é a moral que nós temos para o mundo aí fora? Nenhum. Somos odiados. Quando é que você viu um cristão dando uma palavra de conselho para uma família em um programa de TV? Você sabe quem é que dá as entrevistas lá? Eu não vou falar, mas vocês sabem. Mas a gente está focado em ver essas porcarias. Que odeia, que defama a gente, que tem o cristão como louco, como bobo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, podemos ser odiados, mas somos amados pelo céu. Louvado seja o nome do Senhor. E tem gente defendendo. Nós somos servos de Deus, irmão. É Jesus. Abra seu olho, cristão. O negócio é sério. Aleluia. Seríamos odiados. Aleluia. Haveria escândalo. O que é que a gente estamos vivendo? Escândalo e mais escândalo. Aleluia. Não bastante, surgimento de falsos profetas. Estamos vivendo isso. A iniquidade aumentando. E o amor esfriando. Sabe o que é isso? Ele está voltando. Ele está voltando. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra de alívio para a tua alma. Aleluia. Eu tenho uma palavra de confiança para a tua vida. Ele escreveu e disse: a
aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, aleluia! Vale a pena ser fiel, vale a pena renunciar, vale a pena dizer não, porque existe um céu preparado para aquele que perseverar, para aquele que ir até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Há um céu preparado. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Diante disso, querido, a gente se resume. Eu quero resumir dizendo o seguinte e perguntando para você: o que realmente importa então? O que realmente importa? Aleluia! O que verdadeiramente vale a pena? Não vale a pena brigar, porque tem gente que acha que é o dono da razão. Esquece aquela contenda. Na verdade, ninguém aqui tem razão de nada. Te feriu, perdoa. Não brigue porque você bateram no seu carro. Aquilo ali a gente arruma. Porque o vizinho é barulhento. Ore por ele. Porque o que importa é agradar a Deus. Às vezes, querido, nós fazemos causa de coisa tão pequena que não vale a pena, porque nós estamos trilhando o caminho do céu, e o que importa é agradar a Deus. O que importa, queridos, é ter um relacionamento com Deus. E eu lhe pergunto nessa noite: como está o teu relacionamento com Deus? Lhe pergunto mais uma vez: quais têm sido as suas preocupações? Quais têm sido os seus anseios? E o que você tem buscado com tanto foco e diligência nos últimos? Aqui é para a gente refletir. O que nós temos feito? O que nós temos feito para agradar o Senhor? Vai chegar um dia. O versículo 29 nos diz o seguinte: e logo depois, escute isso aqui, olhe bem para mim, igreja. E logo depois das aflições daquele dia, o sol escureceu, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e as potências serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia! E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra, aleluia, extremidade do céu. Aleluia, louvado seja Deus. Então vai chegar um dia, aleluia, que o sol não dará a luz, aleluia, e eu não quero estar aqui, aleluia, eu quero estar junto dele, aleluia, adorando e glorificando o seu santo nome. Aleluia, aleluia. E ele diz o seguinte, no versículo 27, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Viva, querido, esperando Jesus agora, porque será num abrir e fechar de olhos. Ele escreveu e disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. E te digo mais: vigia, porque ele também disse:
Se o pai de família soubesse a hora em que o salteador viria para assaltar a sua casa, vigiaria, trancaria a porta e não deixaria que tal salteador entrasse na sua casa. Hoje nós temos a oportunidade de fechar as brechas. Mas Amós profetizou no capítulo 8 e disse: virá um dia em que terão fome, não de pão e de água, mas terão fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos a oportunidade e estamos jogando fora. Hoje nós temos desculpa para tudo. Temos desculpa para tudo quando se trata da obra de Deus. Às vezes, querido, um calo no pé é o motivo da gente deixar de fazer a obra. Uma dorzinha de cabeça, a gente diz: aonde está o nosso foco? Qual é o desejo que arde dentro do meu e do seu? Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: aleluia. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Capítulo 25, ele escreve uma parábola denominada a parábola das 10 virgens, em que ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando as suas lamparinas, aleluia, saíram ao encontro do noivo. No meio do caminho, umas dormiram, o azeite se acabou e o noivo chegou. E porque estava dispersa, quando se atentaram para ir atrás do azeite, já era tarde demais. Se coloque de pé. Te prepara, igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Coloque a tua vida diante de Deus. Não viva uma vida longe da presença de Deus. Longe do seu querer, da sua vontade, do seu caminho. Porque no final, querido, o que vai valer a pena é a nossa vida com Ele. Faça a vontade de Deus enquanto tem tempo. Faça o querer de Deus enquanto você tem condições de fazer. Porque tem gente que queria estar aqui nessa noite, mas não pode. Outros se foram antes mesmo de poder entender que vale a pena servir a Deus. Ele virá. Aleluia. É noite de nós nos consertarmos diante de Deus. Olha para o teu altar e veja como é que ele está. Olhe para si e veja onde você precisa melhorar. O que é que está faltando? Aonde que está o delay? É noite de nos reconciliarmos com Ele, porque Ele virá. E Ele vai buscar um povo, vem buscar um povo separado e remido, aleluia. Um povo temente, de boas obras, que o adora em espírito e em verdade. Aleluia. 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 Aleluia, igreja. Aleluia, o rei está voltando. Aleluia. Aleluia, não se assuste com tudo o que está acontecendo, porque, aleluia, a tendência é piorar, porque ele disse que era só o começo das dores. Aleluia. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desse santo
nessa vida já cessou. Os bons cefeiros terminaram seu labor. Cante. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem, ele vem. Cantamos. O rei. Aleluia. Alabandara baixando, alabacaxando, alabai. Elebe, andaragachou. Aleluia, abrace seu irmão e diga para ele: é o rei, está voltando. Abrace seu irmão. Aleluia, Deus quer agir nessa noite. É noite de liberar perdão porque ele está voltando. É noite de nos conciliarmos na presença dele porque ele está voltando. Quantos acreditam que ele vem? Aleluia, quantos estão aguardando a sua vinda? Aleluia, se derrame na presença dele e diga: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vem, ele vem, ele vem. Aleluia. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Amém. 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 Vá para casa refletindo aonde está o nosso foco. Eu quero só falar para você o seguinte: próximo sábado nós teremos o nosso trabalho aqui com os nossos jovens. Eu conto com a oração da igreja para que Deus abençoe a nossa juventude. Se você puder, ore a favor da juventude nas suas orações essa semana. Se conseguir, consagre a sua vida. Essa juventude, queridos, vem orando desde agosto, às 3 da madrugada, em prol desse congresso. Porque eu quero ver Deus trabalhar neste lugar. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele permanece sendo Deus. Mas coloque teu coração em Deus a favor do nosso congresso. Próximo sábado, às 19 horas, nós estaremos aqui. Eu particularmente estarei aqui às 18h30, orando com a igreja, para que Deus venha abençoar, e que Deus venha fazer um grande mover no nosso meio,
para a glória do seu nome. Deus abençoe. Pastor Paulo, muito obrigado. Amém. Glória a Deus.